e gere a transformação em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. O texto que acabamos de fazer menção essa noite, ele está na epístola de Paulo, na carta aos Efésios, a qual o apóstolo Paulo ele vem trazendo para nós. O livro de Efésios é um livro para mim muito completo, pois ele trata de vários assuntos muito importantes acerca da vida cristã. Podemos ver isto quando fala sobre as armaduras de Deus. Aleluia. Como que o cristão ele tem que se portar em meio às armadilhas de Satanás. Fala para nós calçarmos os pés na preparação do Evangelho. Aleluia. Nós tomarmos a espada, que é a palavra do Glória Senhor. a Deus. Estarmos com o capacete Glória a da Deus. salvação. Aleluia. E agora no capítulo de número 2, Paulo ele vem exortando acerca da nova vida em Cristo. E hoje Deus ele quer falar aos nossos corações acerca dessa temática. Nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Satanás ele usa de artimanhas para que o crente ou a pessoa que está indo para a igreja venha cair, venha parar a caminhada. E isso é algo muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vem trazendo para nós acerca de uma vida pecaminosa. A lição de hoje na EBD, Aleluia. ela vem falando para nós que uma pessoa ela pode estar comendo, bebendo, fazendo seus afazeres de casa e mesmo assim ela viver em uma vida pecaminosa. E trazendo isso para os dias de hoje, para a aplicação da igreja, isso se conecta. Porque muitas das vezes nós estamos pregando, louvando, estamos até indo para a igreja, mas nós muitas das vezes entramos neste contexto que Paulo explica. Estamos dentro do tempo, mas estamos com uma geração de vida dupla. E hoje, essa geração de vida dupla, muito se entende que é alguém que é casado e tem uma outra pessoa. Mas não, meus irmãos. A geração de vida dupla é quando aqui dentro eu sou uma coisa e lá fora eu sou totalmente diferente. É, Senhor, aleluia. Quando aqui dentro eu empresto a minha boca para adorar a Deus, mas lá fora eu empresto a minha boca para Baal. É quando aqui dentro Aleluia, Deus. eu glorifico, eu exalto, eu bato palma, eu canto, eu louvo. Mas lá na minha casa eu xingo meu filho, eu xingo meu marido, eu xingo a esposa, eu xingo a mãe, eu xingo o vizinho. O vizinho ele não pode olhar para mim meio torto, irmão Paulo. Eu já estou igual o Pedro, querendo pegar a faca e cortar a orelha. Só que Paulo, em Efésios, ele vem trazendo para nós algumas atitudes que um verdadeiro cristão ele tem que ter. Porque nós vivemos em uma geração que, por muitas das vezes, falamos com os nossos lábios que fomos transformados. Vivemos em uma geração que, muitas das vezes, falamos e propagamos que fomos transformados, mas as nossas obras não condiz com a veracidade disso. E a Bíblia, ela vem nos exortando, ainda no capítulo de Efésios,
que eu e você não somos salvos pelas obras, mas um cristão verdadeiro, ele tem boas obras. Aleluia, Deus. A pergunta que o Espírito Santo faz ao meu e ao teu coração nessa noite é: como tem sido as nossas obras? Porque, meus irmãos, de nada vai adiantar eu vim aqui adorar, pular, rodar, falar, fazer e acontecer, se quando eu entro e desço aquelas degraus, eu vivo uma vida totalmente profana. E quando eu falo profana, muitas das vezes não é a prostituição. Quando eu falo profana, muitas das vezes não é a fornicação. Mas há muitos outros pecados além disso. É, Deus. Aqui dentro, Aleluia. Glória a Deus. eu falo que tenho uma vida reta. Mas quando eu saio lá fora, eu... Aleluia, Deus. Tu viu fulano? Você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Você viu o que Beltrano fez? Você viu É, Deus. o que aconteceu? De nada vai me adiantar. Se Aleluia. aqui eu prego santidade, eu prego contra a fofoca. Se quando eu saio por essas portas, eu empresto a minha boca para Baal. Aleluia. Nós precisamos entender, igreja, que há muitos outros pecados do que a fornicação. Aleluia. Há muitos outros pecados do que o adultério. Há muitos outros pecados do que roubar, do que matar. E muitas das vezes nós vivemos em uma geração a qual está se banalizando isso. Aleluia. Prega-se muito sobre Jesus vai te dar vitória. Prega-se muito sobre hoje é o dia da tua vitória. Prega-se muito em muitas igrejas. A chave da casa está nas tuas mãos. A chave do carro está nas tuas mãos. Eu já falei isso aqui e repito. Eu não sou dono de concessionária, muito menos de imobiliária, para te dar chave de casa e chave de carro aqui nesta terra. Mas eu vim como profeta do Senhor dizer: quando você tem a transformação do Evangelho, você tem direito de entrar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Paulo, ele vem exortando que vós sois salvos pela graça. Glória a Deus. Ou seja, nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu sou bom. Nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu prego. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu canto. Aleluia. A salvação, ela não é mérito nosso. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que nós já estávamos mortos. E se não fosse o sacrifício a qual o Senhor fez por nós. E que sacrifício é esse, irmão Paulo? Da cruz do Calvário. Aleluia. Todos nós já estávamos condenados ao inferno. Mas eu tenho uma excelente notícia para dizer essa noite para a igreja da Adsa Brasil Jardim Moraes Prado. A graça do Senhor, ela nos alcançou e deu o direito de merecidos ao inferno, a escolhidos para entrar nas mansões celestiais, não por mérito nosso, mas pelo favor merecido do Senhor, porque a graça ela me alcançou, a graça ela alcançou cada um dos companheiros aqui no púlpito, a graça ela alcançou cada um da nave da igreja, porque o sacrifício do Senhor, ele não foi Aleluia. no singular. Os gentios, os judeus, melhor dizendo, daquela época, eles
batia no peito e falava: só nós temos a herança, só nós podemos ter esse privilégio. Mas eu encontro dentro da Bíblia que o sacrifício a qual Jesus fez pela minha e pela tua vida não foi apenas por nós, mas foi pela humanidade. O sacrifício da cruz, ela não está ligada à singularidade. Não é algo que fica apenas num grupo limitado, mas é algo que gera uma expansão. Porque a graça, ela alcança o branco. A graça, ela alcança o negro. A graça, ela alcança o milionário. A graça, ela alcança o servente de pedreiro. A graça, ela alcança o gerente. A graça, ela alcança a faxineira. A graça, ela alcança aquele que tem o maior poder aquisitivo. E a graça, ela alcança também aquele que também não tem nada. Porque Deus, ele não se limita a um grupo de pessoas. O sacrifício feito pelo Senhor, ele é ilimitado. Glória a Deus. Aleluia. Você se lembra em João capítulo de número 4? A Bíblia nos fala acerca de uma mulher samaritana. Essa mulher, todos os dias, ela ia pegar água em um poço e ia em um horário alternativo. Por quê? Ela era desprezada pela sociedade. A sociedade não queria ela incluída naquele cenário. E aquela mulher, ela está indo, irmão Paulo, pensando que é mais um dia. Ela vai, pega água, volta e no outro dia a mesma rotina. Mas ela foi pro poço. Pensando que ia pegar água e ia voltar. Como todo dia. Mas ela chegou no poço. E estava lá. Glória a Deus. A multidão falava: é rejeitada. Mas quando aquela mulher chegou no poço, ela encontrou Jesus. A sociedade falava: para você não tem mais jeito. Mas quando ela chega no poço, ela encontra aquele que não apenas dá aquilo que ela precisa, mas gera em ela uma restauração. Gera em ela uma mudança de vida. Gera em ela um novo caminho. Gera em ela uma nova trajetória da sua história. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi para o poço, pensando que era mais um dia, que ela ia pegar água, voltar para a tua casa e no dia seguinte ela ia fazer a mesma coisa. Mas naquele dia, o Senhor havia marcado um encontro. Encontro que mudou a história daquela mulher. Encontro que transformou a vida daquela mulher. Mas para isso foi preciso a que dói mais cura. A que dói mais sara. Ela teve uma atitude com Paulo. Atitude que eu acho muito linda. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Por quê? Muitas das vezes nós queremos até uma transformação, mas não queremos deixar o cântaro. Muitas das vezes nós até queremos ser transformados por Jesus, mas não queremos deixar o cântaro. Muitas das vezes nós até queremos que Deus entre dentro do nosso coração, mas nós não deixamos o cântaro. Cântaro, irmão Paulo, cântaro da arrogância, cântaro do orgulho, cântaro das duas faces, cântaro da mentira, cântaro de um pé no mundo, um pé na igreja. Na igreja eu adoro a Jesus, no mundo eu empresto minha boca para Satanás.
Essa noite, Jesus, Ele traz alguém aqui para dizer: é noite de decisão. Aleluia. Aleluia. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Glória a Deus. Não é mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu até consigo enganar o pastor com o meu louvor, com a minha adoração. Mas e o pastor dos pastores? Aleluia. Tu pensa que engana? Aleluia. Aqui dói, mas cura e talvez o glória vai diminuir. Mas o importante é entregar aquilo que Deus mandou. Eita, glória. Muitas das vezes nós chegamos, dobramos o joelho, oramos e temos a rotina normal e saímos da mesma forma que entramos. Tu percebeu que hoje em dia é difícil cura dentro das igrejas? Tu percebeu que hoje em dia é difícil alguém com muleta sair jogando ela pelo lado como acontecia antigamente? E muitos dizem: os tempos mudaram. Ou será que Jesus parou de fazer milagres, prodígios e maravilhas? Não, meus irmãos. Aleluia. Jesus, Ele é imutável. Jesus, Ele não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, Hoje hoje e eternamente. Aleluia. Então por que, irmão Paulo, não há mais cura, não há mais renovo, não há mais batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Muito simples. Não foi Jesus que mudou, Aleluia. foi nós que mudamos. Aleluia, Deus. Porque é domingo, dia de culto, intitulado por muitos Dia do Senhor. Mas como é a tua rotina? Tu acorda, alguns vêm para EBD, tem um momento de comunhão com os irmãos, vai para a tua casa e esquece de Jesus. O culto começa às 6h30. 6h20 eu começo a me arrumar. E eu de ir para a igreja. E começa aquele alvoroço. Como que é a nossa preparação hoje em dia para vir para o culto? Aleluia. Eu te falo, muitas das vezes é na Netflix, muitas das vezes é assistindo a Globo, muitas das vezes é assistindo futebol, muitas das vezes é assistindo os desenhos da Record, muitas das vezes é assistindo as notícias, porque eu preciso estar bem informado. Mas o que adianta você estar bem informado e a sua vida cristã está indo a ruínas? Essa noite Jesus, Ele nos traz uma reflexão. Aleluia, Deus. Eu lhes dei uma nova vida. Aleluia. Mas como vocês, e quando eu falo vocês, eu também me coloco dentro, porque antes da palavra vir ao coração da igreja, ela vem ao coração do pregador. Como vocês têm tratado esse sacrifício? Eu morri na cruz do Calvário por vós. E como vós tem me retribuído? Tem me retribuído com sinceridade? Tem me retribuído com zelo? Tem me retribuído com louvor? Aleluia. O culto termina às 8h30. Se o pastor passar 8h31, eu já estou batendo pé. Aleluia. O culto termina às 8h30. Se o pastor passar meia hora, eu já não volto mais naquela igreja. Nós temos tanto zelo por outras coisas, irmão Paulo. Quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente se arruma, se apronta com uma antecipadade. A gente se antecipa, porque a gente não pode chegar atrasado. Mas muitas das vezes a gente não tem esse mesmo zelo. Aleluia. Na casa do Senhor. É Deus. Aleluia. 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 Muitas das vezes nós propagamos o evangelho como
lábios, mas e o nosso coração? Aleluia, Deus. Como ele está? Glória a Deus. Cristo, ele tem sido a sua prioridade? E aqui eu vou para o livro de Gênesis, a Bíblia fala que Abel e Caim, eles ofereceram uma oferta ao Senhor. Ambos ofereceram, irmão. Aleluia. Mas a Bíblia diz que apenas a oferta de Abel, Jesus se agradou. Mas aqui há uma chave. Jesus Aleluia. se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Mas o texto diz que antes de Deus se atentar para a oferta de Abel, ele se atentou para a vida de Abel. Aleluia. Por quê? Glória a Deus, aleluia. Uma oferta sem verdade é uma oferta morta. Uma oferta sem coração é apenas um esforço vão. De nada adianta eu estar aqui louvando, mas meu coração não está verdadeiramente aqui. Aleluia. Porque Satanás, ele não tem nenhum problema em se parecer bonzinho. Aliás, ele até quer parecer bonzinho. Porque fica um pouco mais difícil da gente conseguir visualizá-lo. Você está lembrado de quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto? Jesus é levado e Satanás se encontra com ele e diz a ele: Aleluia. se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas o diabo não desistiu de primeira, e pela uma segunda vez ele diz, levou ele em um alto monte e diz: se jogue daí e fale para os seus anjos te protegerem. E Jesus pela segunda vez diz que não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Mas ele não desistiu pela segunda vez. E por uma terceira vez, ele novamente leva o Senhor ao alto monte e diz: se tu somente me adorar, tudo isso será seu. Glória a Deus, E Jesus aleluia. diz: apenas a um Deus prestará Glória a louvor. Deus. Aleluia. Apenas a um Deus prestará louvor. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, no deserto, se apresentou para Jesus com 3 propostas. Mas Jesus foi até Satanás, irmão Paulo, com 3 respostas. Aleluia. Fundamentados aonde? Na palavra. Aleluia. Glória a O Deus. crente sem a palavra, ele é presa fácil para Satanás. O crente sem a palavra, Aleluia. ele é vítima fácil para Satanás. Por isso, meus irmãos, essa noite, Deus ele gera um despertamento na igreja de Jesus. Leia a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, irmão Paulo, eu trabalho das 6 da manhã até as 9 da noite. Não tem problema. Falam que isso daqui é arma de Satanás, mas é mentira, viu? Porque se você usar para o bem, isso aqui é uma arma eficaz para Jesus. Tem vários aplicativos da Bíblia aqui no celular. Aleluia. Você pode baixar, e tem um serviço de internet, viu? Você pode baixar. Está lá no trem. O trem tem um lugarzinho para você sentar? Senta. Aleluia. Vai no livro. Mas, irmão Paulo, eu não tenho hábito de ler. Começa por Mateus, os evangelhos. Aleluia. São Senhor. gostosos de ler. Pois quando você chegar no Velho Testamento, tu já vai estar mais habituado. Glória. Mas, irmão Paulo, eu não consigo ler um livro por dia. Não tem problema. Você não tem pressa Aleluia. para ler a Bíblia toda. Por quê? Mas importa que tu guarde um versículo. Porque tu lê a Bíblia toda e não guardar nada. Aleluia. Aleluia. Leia um capítulo por dia.
Porque cada capítulo da Bíblia que tu lê é um litro de leite. Oh, glória! Cada livro da Bíblia que tu lê é um pedaço de pão que tu toma. Cada livro que tu lê é uma fonte de vitamina para vencer o pecado. É uma fonte de vitamina para gerar uma transformação de vida. É uma fonte de vitamina para você vencer as astúcias do inimigo. Mas é pela palavra. Aleluia! A palavra, ela é o único meio que nós conseguiremos Aleluia! vencer o inimigo. Aleluia! Não pense que é pela força do seu braço. Não pense que é pelo seu saber. Pois Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que muito crente. Que tem teologia, que tem hermenêutica, que tem exegese, que tem qualquer curso que você quiser. Satanás ainda conhece a Bíblia melhor que ele. Porque ele veio do céu, mas o orgulho tomou conta dele. E ele caiu. E a igreja está nos seus últimos dias aqui na terra. Glória a Deus. E Satanás está jogando as suas últimas armadilhas para que nós não venhamos para lá. Mas há algo que eu acho lindo na Bíblia, que quando o crente, Aleluia! ele toma a atitude, irmão Paulo, de ser transformado, de não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Glória! E Satanás, ele ainda tenta jogar pensamentos sobre a vida. Você era assim, e agora quer dar uma de bom moço? Tu era assim, e ainda quer dar uma de boa moça? Mas para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, há uma promessa linda na Bíblia. E a promessa é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo